Olá, sejam muito bem-vindos a esse sonho do Grupo GAP, que era criar o seu próprio podcast especializado no mundo fitness para trazer ferramentas para o mundo fitness, discutir ideias, discutir conceitos, mas principalmente levar para você as melhores ferramentas que você pode ter para levar o seu negócio para alta performance. Afinal de contas, a missão do nosso grupo é potencializar o resultado dos nossos clientes através de capacitação contínua, transformando sonhos em realidade. Então esse é o nosso episódio número 1, isso mesmo, nosso primeiro episódio do Gapcast, isso mesmo. Nosso primeiro episódio que vai trazer para você ferramentas poderosas ao longo dessa jornada. E aí, óbvio que a gente vai estar aqui sempre à disposição de você para trocar ideias, sempre à disposição de você para que a gente possa interagir, sempre à disposição de você para que a gente possa contribuir para o seu dia a dia. Então, para você que está escutando no seu carro, para você que está vendo no YouTube, esse podcast foi feito para você do mundo fitness, de academias, boxes, estúdios, personagens, coordenadores, aquelas pessoas que querem ir para um próximo nível. E nada melhor do que começar com uma área que hoje é fundamental para ter alta performance dentro de qualquer empresa, e no mundo fitness não é diferente, que é o marketing. E eu trouxe para vocês duas pessoas que trabalham no nosso time de marketing, são responsáveis pelo nosso marketing, porque eu sempre falo para você que eu sempre vou levar para vocês os melhores, sempre vou levar para vocês os melhores profissionais, as melhores pessoas que têm performance. E é óbvio que eu não podia deixar, nesse episódio número 1, de trazer as pessoas que eu acredito, as pessoas que fazem o nosso marketing, as pessoas que fazem o negócio acontecer do Grupo GAP, para que possamos aqui trocar, nesse tempo que a gente vai estar junto, informações para que você possa ter produtividade dentro do seu negócio, ok? Então, com vocês, Matheus, muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Vini. Prazer enorme. É isso aí, gente. A ideia aqui é a gente poder trocar boas práticas para que a gente possa estar levando para o nosso público o melhor nessa relação. Então, antes de começar, Matheus, se apresenta para a galera aí para falar um pouquinho quem é o Matheus aí para o pessoal poder entender. Perfeito. Muito obrigado. Meu nome é Matheus, sou formado em publicidade, especialista em copy. Vim aqui bater um papo com vocês, já estou um tempo aqui na empresa, entendo bastante sobre essa área que a gente vai conversar agora. E acho que vai ser bem legal essa troca de ideia para vocês, principalmente. Show de bola. E você, Vini, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Maravilhoso dia a todos. Meu nome é Vinícius Prates, sou um dos designers gráficos aqui da GAP Group. Sou formado em computação gráfica, tenho formações em motion design, edição de vídeo, construção de imagem bitmap vetorial, e junto com toda a equipe de marketing a gente está aqui para poder somar e trazer o melhor para todos da GAP. Legal. Ótimo. Para começar, gente, eu sempre costumo dizer que o marketing é muito mais do que um postzinho na rede social. Com certeza. Aliás, a gente sempre fala que a gente tem muito concorrente, que é aquele cara que sabe mexer num editor de imagem e fala que está fazendo marketing. Né? Então, queria escutar de cada um de vocês. Matheus, o que é marketing para você, cara? Cara, eu diria que marketing é um conjunto de ações onde a gente tenta atingir o máximo de lucro possível, tenta impactar as pessoas da melhor forma e mostrar que o nosso produto serve para alguma coisa. Então, o marketing não é só fazer um post, o marketing não é só apresentar uma promoção, o marketing é um conjunto de ações, né? Não adianta você fazer uma coisa e achar que vai ter resultado. Então, por isso que eu acredito que o marketing, realmente, o que funciona é aquele que abrange o máximo possível do seu produto para atingir a pessoa certa. Bom, e complementando o que o Matheus disse, o marketing, ele na verdade tem a intenção de transformar, né, um objetivo ou um produto em algo consumível. Então a empresa ela tem uma meta, ela tem um sonho, ela tem X objetivo. O marketing, com uma série de estratégias, com uma série de estudos e técnicas, ele vai fazer a empresa alcançar aquele objetivo. Legal. Bom, o marketing, na verdade, eu sempre falo que
os 4 P's tradicionais do marketing, né? Praça, produto, preço e promoção, eles evoluíram no cenário atual, né, para o 5º P, que a gente fala que são pessoas. Né? Então a gente fala que não adianta nada você ter um preço, praça, promoção, né, se você não tiver sabendo que você tem que lidar com pessoas. Né? Toda a sua comunicação, toda a sua estratégia, tudo aquilo que vai vir ali, é importante, né, quem está desenvolvendo o marketing entender isso. E eu falo muito de concorrente, né, gente, porque eu rodo aí centenas e milhares de academias no Brasil e no mundo inteiro, e muitas vezes eu pergunto, né, quem faz o seu marketing, né? E a maior parte das academias é um aluno que tem facilidade com design ou com algum... A famosa noção, né, Lazinho? Exatamente. O sobrinho que decide tudo. Exato. Eu gosto muito do termo do sobrinho, né? O sobrinho é muito legal. Mas hoje eles evoluíram, o sobrinho antes que era o sobrinho, agora eles vêm muito com essa questão de que o aluno ele tem 1.000 seguidores ali, ele já pode fazer marketing e tal, não sei o quê. E isso é um perigo muito grande, né, gente? Porque o marketing feito dessa forma, né, de uma forma extremamente amadora, tende a gerar resultado extremamente amador. Né? Mas conta para mim, já que a gente está falando de profissão, por que vocês escolheram essa profissão? Então, Vini, por que você escolheu essa profissão de marketing, cara? Bom, eu já tive algumas experiências profissionais, já trabalhei como vendedor, já trabalhei como professor grande parte da minha vida, quase 4 a 5 anos eu fui professor de instituições privadas, e trabalhei desde cedo, Lazinho, desde os meus 15 anos eu já trabalho, mas eu nunca trabalhei feliz. Eu nunca tinha conseguido levantar da minha cama e falar, nossa, agora eu vou pro meu trabalho, agora eu vou fazer algo diferencial, agora eu vou fazer algo que eu gosto. Eu não tinha isso dentro de mim. Gostava muito de dar aula, gostava muito de vender, mas no foco final era o dinheiro. Hoje em dia com design é totalmente diferente. Além de trabalhar na Gap, que é o sonho de qualquer pessoa, eu atuo dentro da minha área, e a minha área ela é totalmente gratificante para mim. Por isso que eu digo muito, desde a época que eu dava aula, eu explico isso, e eu tento passar isso. Gostaria de passar para vocês também, pessoal. Trabalhem com aquilo que vocês gostam. Não adianta a gente trabalhar por dinheiro ou trabalhar por pressão, por alguém estar simplesmente falando que você tem que fazer aquilo. Trabalhe com aquilo que você gosta, que você ama, porque você vai dar o seu melhor, e vai ser natural. Vocês sabem, né, Vini, que eu sempre costumo dizer aqui dentro para cada um de vocês quando entram para trabalhar aqui, que se vocês entrarem aqui para trabalhar só por causa do dinheiro que vocês ganham no final do mês, né, vocês estão se prostituindo. É aquilo que eu acredito. Eu acredito que qualquer pessoa que trabalha num lugar só por causa do salário que ela recebe no final do mês, ela está se prostituindo. Porque prostituição, para mim, é tudo aquilo que você deveria entregar por amor e você entrega só por dinheiro. Com certeza. Então, o trabalho você tem que entregar por amor, você precisa entregar por amor. É fundamental você vir trabalhar por amor. Por quê? Porque você passa muito mais tempo, e não é clichê isso, muito mais tempo dentro do trabalho do que na sua vida. Você vai ter muito mais tempo dentro do seu trabalho do que de lazer, muito mais tempo dentro do seu trabalho do que fazendo qualquer outra coisa. Então, se você não estiver apaixonado por aquilo, você não rende. Se você não estiver apaixonado e for só por uma questão de dinheiro, só por uma questão financeira, com certeza você não rende. E você, Matheus, por que você escolheu aí o marketing na sua vida? Eu sou formado em publicidade, né? Eu não queria fazer publicidade no início, eu queria ser design de jogos. Olha só que... Design de jogos? Design de jogos. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre tive um lado criativo. É a cara do Matheus. Uma coisa que eu gosto de fazer, né? Quem conhece ele. E acabou que eu falei, será que designs vai render? Era uns 6 anos, 7 anos atrás. Acabei indo para publicidade, que eu também trabalhei com design, né? Então fazia arte. Então eu acreditava que a publicidade ia me dar esse espaço criativo de trabalhar, de poder criar alguma coisa nova. Então a publicidade, o marketing me mostrou que eu posso ter sim essa criatividade. E foi onde decidi realmente me especializar. E hoje eu estou bem feliz no que eu faço, porque acredito que o marketing, a publicidade, né, ele te dá espaço sim para você ser criativo. E realmente, se você conseguir ser criativo, você alcança o que nenhuma ferramenta pode alcançar, porque criatividade eu acredito que é a base para tudo. E foi basicamente isso que me trouxe até aqui. Mas você já era criativo desde pequeno? Como que era isso? Eu gostava de desenhar, eu criava histórias, eu tinha os meus gibizinhos que eu mesmo desenhava, eu escrevia. Você desenhava gibi? Desenhava desde Legal. pequenininho. Essa eu não sabia, hein? Então, você vê. Então, aí meu sonho era criar um jogo, eu sempre falei, eu era viciado em jogar, eu falei,
vou criar um jogo. Só que eu vi que o processo não é tão fácil, né? Você chega lá e fazer, você tem uma equipe, tem toda uma produção. E pra mim, criar um jogo, eu tinha que me especializar em diversas áreas. Até aprender física eu tinha que aprender. Aí eu falei, será que... Vou pro lado do desenho, que é uma coisa que eu mais gosto. Entrei pra publicidade, né? Fui design por um tempo. Mas agora, realmente, trabalho com redação, com mídias sociais. Mas você chegou a ser jogador, né, de RPG, é isso? Não, eu ainda jogo, eu sou mestre de RPG, então Tá. continuo criando histórias, continuo jogando com meus amigos. Dei uma parada esse tempo aí, mas pelo dia a dia mesmo. Mas sou um mestre RPG, não sei se tem alguém aí que é também, mas tamo junto. Legal, muito bom. E Vini, quando você está criando, cara, o que te inspira na hora de uma criação de uma peça, de um criativo? O que gera inspiração para você, cara? Bom, o primeiro processo que eu sempre faço antes de começar a criar, acredito que como qualquer outro designer, é buscar referências, né? Então a gente primeiro sempre dá uma olhada no mercado, dá uma olhada nas novas peças, as grandes marcas, o que elas estão fazendo. A gente faz uma simples pesquisa. Depois que eu já consigo buscar aquela inspiração, agora eu tento entender qual que é o objetivo daquela arte. É uma arte que eu vou vender. É uma coisa que eu falo bastante com o Matheus nas horas que eu estou criando. Matheus, essa é uma arte que ela vai para venda? Essa é uma arte que ela vai para impactar? Essa é uma arte que ela é para destacar um produto? Porque isso, basicamente, que vai mover toda a minha criação, todo o meu layout. Exato. Então, eu primeiro pego referências para conseguir ter mais ou menos uma noção de como eu vou querer fazer aquela peça. E, na sequência, eu entendo para qual finalidade aquela peça vai ser designada. Aí sim eu faço e crio o layout. Que legal, cara. Não, então é um processo complexo, né? Não é um processo simples, né? Por isso que eu falo que muitas vezes você só pegar uma coisa e realizar. Você falou um ponto muito importante que eu acredito no marketing, aliás, não só no marketing, mas como qualquer outra coisa, que é a questão de você modelar. Eu sou trainer em programação neurolinguística e dentro da programação neurolinguística a gente tem isso muito claro, que é a questão da modelagem. O que é modelagem? É entender o que o mercado faz e você poder aperfeiçoar aquilo. Ou seja, você não precisa ficar reinventando a roda todos os dias. Você não precisa estar reinventando o seu negócio todos os dias. É simplesmente você pegar, modelar aquilo que já está dando certo no mercado, entender aquilo que está dando certo no mercado e trazer para o seu negócio, para que você possa estar otimizando. Isso você ganha muito tempo, isso você otimiza muito mais. Então é aquela coisa, né? A gente sempre entende que para você ter performance, muitas pessoas têm essa crença que para você ter performance você tem que estar sempre fazendo coisa totalmente diferente daquilo que os outros fazem. E eu tenho esse conceito que para você fazer coisas diferentes, você precisa de um esforço muito maior. Agora, se você modelar coisa que já está pronta, você consegue entender o que essa pessoa já faz, você consegue compreender o que ela faz e consegue ser muito assertivo na hora que você vai colocar. Matheus, dentro dessa modelagem, quem é que hoje você se espelha aí? Quem é que hoje são players de mercado que você tem inspiração, tanto na redação quanto no seu dia a dia aí, que você fala, cara, um dia eu quero ser parecido com esse cara? Olha, parece uma loucura, mas a minha inspiração realmente vem de livros que eu leio muito. E não são livros de marketing, são livros de fantasia, olha só. O RPG está falando, exato. Eu gosto muito de um cara chamado Tolkien. Ele é minha referência de escrita. Ele é muito bom, né, na questão dos detalhes. Então, você aprende muito, né? Hoje eu sou um redator, né? E eu tive que ler muito para poder aperfeiçoar a minha redação. E uma dica que eu até dou aqui, você não precisa ler ou ir atrás de um especialista. Lógico, você com certeza pode ir atrás de um especialista. Mas se você quer melhorar a sua redação, você tem que escrever e ler muito. Independente se é um gibi... A famosa prática, né, Teus? Exatamente. Você não precisa se basear, às vezes, num player de mercado que é o melhor do mundo, sendo que não é aquilo que você gosta de ler. A sua absorção vai ser muito pequena. Cara, eu acho isso muito legal, porque você vai buscar uma outra inspiração... Coisas para o seu negócio. Coisas do meu negócio. E não necessariamente aquilo que é diretamente o seu negócio. Exatamente. Né? E vem dando muito certo. Eu sempre gosto de pegar coisas que eu tô lendo. Eu não vou ler um elfo atacando outra pessoa e falar, nossa, agora eu tenho uma estratégia de marketing. Não. Mas aquilo me mostra um caminho diferente. Como assim? Eu tô lendo uma coisa que pode inspirar minha criatividade.
né? Tem gente que pratica exercício para inspirar a criatividade, tem gente que dá uma caminhada, tem gente que descansa, sei lá, tem várias formas de você despertar a criatividade. E eu gosto de ler, isso me ajuda muito a dar uma pausa e depois voltar para o meu trabalho. Isso é bem legal, é uma técnica que eu não vejo ninguém usando por aí, nunca vi ninguém falando sobre isso, mas me ajuda muito. Me alivia muito daquele do dia a dia de você estar escrevendo muita coisa sobre o mesmo assunto, dar uma parada, ver alguma coisa diferente, depois você volta com um pouco mais da sua mente, eu não sei se é uma mente aberta, né, mas uma coisa visão diferente. Uma visão diferente. É legal. Complementando isso que o Matheus está falando, é bem legal porque quando a gente fala de criatividade, temos muitos problemas. As pessoas, elas acham que todo mundo é igual, que todo mundo vai aprender do mesmo jeito. Exato. Mas isso que o Matheus falou, que é até engraçado do jeito que ele falou, mas é a realidade, eu não vejo ninguém fazendo dessa forma. Por quê? Ele descobriu como ele consegue despertar a criatividade dele. Exatamente. Assim como eu descobri a minha, o Lazinho descobriu a dele, e o pessoal de casa vai descobrir a deles também. E é importante também falar, né? Quando você vai trabalhar com qualquer coisa, é legal você ler alguns conteúdos específicos, né? Eu passo o dia inteiro criando conteúdo, então eu saio de blog em blog lendo milhões de coisas sobre um determinado assunto para aí sim determinar o que eu vou escrever. Uhum. Então, esse processo em si é um processo, algo profissional, né? Não é amador, eu não copio, não... Você tem que ter também um processo bem estabelecido. Eu aprendo dessa forma. Eu tenho a minha pausa para fazer a minha própria leitura, mas o que eu preciso para trabalhar, eu paro, vejo outros blogs, vejo vídeos, eu me baseio em alguma coisa para realmente trazer algo novo. Tudo é uma questão de equilíbrio, né, Matheus? Exato. Um ponto importante, não tem como você ter alta performance em nada que você faça se você for 100% voltado para uma única coisa, né? Então, eu vou só para aquilo que eu gosto, não dá. Então não dá para ir só para aquilo que você gosta. Não. Então eu tenho o prazer de ler tal coisa, mas eu trabalho com outra coisa, é fundamental que eu tenha um equilíbrio. É fundamental que, poxa, peraí, eu vou ler que me desperta a criatividade, que me abre o mindset, tal coisa, que não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso ir atrás de informação daquilo que eu tenho, né? Eu acho que nada na vida pode ser 100% uma coisa, 100% outra. Exatamente. Né? Quando você leva para os extremos, tudo que você leva para os extremos, a tendência é que você tenha resultados extremistas, ou seja, ou resultados péssimos, que a maior parte das vezes isso acontece, ou né, resultados catastróficos. Né? Então, resultados positivos dificilmente aparecem quando você leva para o extremismo. Né? E é legal você falar isso porque, cara, eu particularmente, para quem me acompanha aí, sabe que eu sou apaixonado por viajar. Né? E você fala assim, cara, onde você tem tanta inspiração, onde você consegue ter tanta inspiração para criar produto, para criar estratégia, para desenvolver pessoas. Para mim, viajar é fantástico, porque quando você vai, né, quando você sai de casa, quando você se dispõe a entrar numa nova cultura, pô, aí é uma cultura, você abre o seu mindset, abre a forma de enxergar as coisas. Né? E aí isso flui de uma forma muito mais natural, né? Isso acaba fluindo de uma forma muito mais natural, para que daí a gente possa ter de fato resultado, para de fato a gente trazer uma novidade. E algo que eu acho muito interessante de ser dito para quem está assistindo é exatamente isso, as inspirações que a gente busca. Muitas vezes a gente tem uma dúvida muito grande e acha que a resposta vai estar em um vídeo, vai estar em um livro, vai estar em um blog. E muitas vezes você tem a própria resposta, você sabe o que precisa ser feito. Você entende o que é para ser feito. E aí, quando você vai fazer, você se limita porque você acha que você não consegue. Ou então porque você não viu isso em nenhum lugar. Mas às vezes o diferente que você está buscando é porque você conseguiu despertar através de uma criatividade, através de uma viagem, de uma leitura, algo que vai de frente com o que você está sofrendo hoje. Então, é legal. Mano, eu acho muito legal você falar das viagens. É uma coisa que... Nossa, abre o mindset. E ele traz pra gente, né? 4 meses de empresa, já viajei mais do que quase na minha vida toda. Isso é incrível, é incrível, é incrível. E abre espaço pra você desenvolver qualquer coisa, porque, é que nem você falou, se você tá fechado em um problema, né, tem que fazer aquilo, ou eu preciso fazer aquilo, muitas vezes você se perde ali, porque você não tá tendo uma visão ampla do que pode acontecer. Eu costumo dizer que na gestão a gente está dentro de um labirinto. Né? Muitas vezes a gente está dentro de um labirinto. A gente está tentando achar saídas dentro de um labirinto.
né? Só que quando você está dentro do labirinto, você achar a saída, você tem um grau de dificuldade. Agora, quando você consegue enxergar esse labirinto do lado de fora, Exato. você consegue enxergar muito mais fácil as saídas, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, o GAP tem essa missão, né? O método do GAP tem essa missão de fazer o cliente enxergar o labirinto que ele está hoje do lado de cima, né? Como se fosse ele pega como se fosse um guindaste, levanta o cliente e faz enxergar do lado de cima. Porque toda vez que você enxerga o seu negócio do lado de cima ou do lado de fora, você consegue enxergar mais saídas, né? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho tido resultado, eu não consigo ter performance e tal, só que por quê? Porque elas se acostumaram com os problemas. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, elas saem do negócio dela, vai para um negócio de um amigo e consegue enxergar 5, 6 oportunidades ali que o cara não está enxergando. E por quê? Porque você é melhor do que o outro? Não. Porque você está se predispondo a quebrar a sua zona de conforto. A sair da onde você está, fazer algo diferente, né? Enxergar uma coisa diferente. Então, quando você consegue enxergar do lado de fora, fica muito mais fácil para você achar onde está. Então, por isso que eu me policio bastante, quando eu falo para vocês, eu me policio bastante todo momento de estresse para falar, cara, preciso viajar, preciso sair, e eu falo isso para vocês, né? Para mim, a viagem não é... primeiro porque viagem é uma coisa que ela não é o momento, né? A viagem tem a preparação da viagem, né? Tem o momento da viagem, mas principalmente tem o depois da viagem. Sim. Né? Sim. Que isso que é muito gostoso, né? A viagem ela é algo atemporal, né? Ela não tem um tempo pré-determinado. Então, ela é atemporal. Você tem toda a preparação para aquela viagem, né? Você tem toda a viagem durante, que você tem que curtir bastante, mas também você tem todo o pós, que são as lembranças que ficam, tantas lembranças ruins que ficam, sempre tem algum perrengue, alguma coisa, né? Como as lembranças boas, que, graças a Deus, sempre são maiores do que as lembranças ruins, ou na sua maioria são maiores, né? Nas suas lembranças ruins. Bom, gente, mas o pessoal que está hoje escutando a gente no carro, que está agora assistindo no YouTube a gente, vamos tentar passar aqui algumas dicas técnicas para que eles possam ter performance dentro do seu negócio. Acho que é um caminho legal para eles entenderem de algumas coisas técnicas para eles poderem ter uma performance melhor, né, no seu dia a dia. Então, hoje, para que você possa ter uma que a gente chama de audiência, né? Hoje, o que vocês acreditam que gera de fato essa audiência? Existe uma fórmula secreta para isso? Bom, se tiver, eu gostaria muito de saber, porque... Se as pessoas souberem, nos falem nos comentários, tá? Por favor. Existem algumas coisas que nem você sempre fala, né? São os processos, né? Então, a gente tem que desenvolver esses processos. Mas criação de audiência, ela não vem do nada. Ela tem um processo para ser criado. Então, tem que trabalhar as redes sociais, você tem que trabalhar o local onde você trabalha. Então, os funcionários têm que estar muito bem... entendidos do que a marca é. O objetivo, né, exatamente. Da empresa. Então, quando você fala, né, em criar audiência, você não tem que simplesmente, olha, eu vou falar para o máximo de pessoas possíveis. Ou eu vou fazer uma ação só e vai ser a resposta para tudo. Uma coisa que eu estava vendo que eu acho muito legal é bem específico sobre o tráfego pago, que é uma coisa que eu vou falar na mentoria que rola por aí. Opa! Que a gente faz. Vai dar um spoiler já pra galera? Vou dar um spoiler pra galera. E o que acontece? Hoje em dia, o tráfego pago, em específico para academias, as pessoas não buscam academias próximas a mim. Essa entra no terceiro ranking. É a terceira coisa mais pesquisada. No primeiro, vem o nome da academia em específico. O que isso quer dizer? Que as pessoas, quando elas buscam alguma coisa, elas estão indo direto no nome da academia. Ou às vezes porque conhece, por uma indicação, por alguma ação que ela foi impactada. Então, ela pesquisa pelo nome da academia. E isso é bem interessante, porque às vezes a gente busca ser conhecido por academia próxima e não é aquilo. A gente tem que enaltecer o nome da academia e ser conhecida naquela região. Esse é o primeiro ponto. E a segunda frase mais pesquisada é o serviço, né? Pode ser uma natação, dança, enfim. Outros serviços que a academia pode prestar, não só academia, boxe, estúdios, enfim. O que isso é interessante? O legal para você buscar audiência não é só na mídia online, principalmente, se você está querendo se tornar a academia do bairro, a academia da região.
você tem que buscar isso dentro da própria região, né? Você pode buscar um influencer, que é muito legal. Você pode buscar alguma parceria, que eu sempre falo, é muito importante você ter parceiros, não só parceiros grandes, né? Você não precisa buscar uma loja muito famosa, mas pode ser um professor de uma escola, pode ser qualquer outra pessoa que seja influente com o público que você está trabalhando. E qualquer pessoa pode ir para uma academia. Então, se você está buscando um público mais velho, você pode buscar alguma pessoa que impacte esse público diretamente, alguma loja que impacte isso diretamente dentro da sua região, num raio de 10, 15 quilômetros. Talvez você não pode nem partir para tanto, né? 5 quilômetros ali já está legal. Então, se você realmente quer buscar audiência e ver isso revertido em ações que você for fazer no futuro, busque o seu raio de ação não só no online, mas no offline também. Seja conhecido naquela região, você fala, olha, nesse raio de 5 km eu tenho ação em PDV, eu tenho parceiro, eu tenho cartaz, eu tenho tudo. Aquela região ali, eu domino. Esse é o interessante, porque às vezes a gente faz um post, às vezes a gente faz um tráfego pago para aquela região, mas o complementar, né, a ação 360 não está rolando. Então a pessoa vê um post e aí acabou. Ela não complementa, às vezes, no offline, que é importante. Às vezes não tem uma ação de PDV que pode chamar a atenção dela. Pô, eu vi isso no Facebook e agora, pô, tô passando aqui na frente, será que vale a pena entrar para conferir essa ação? Isso complementa, isso faz ela tomar uma atitude. Porque o ideal é você conquistar essa pessoa que está, né, ao redor da sua academia. Você não vai pegar uma pessoa para mais de 10 quilômetros da sua academia. Dificilmente isso acontece. Sim. Então, busque realmente buscar criar audiências não só no online, que a gente pode falar só do online aqui, ou também só do offline, mas um 360 de todas as ações, um pouquinho de cada, para ser conhecido é o que vale a pena hoje, para você conquistar realmente a efetividade em maior número de clientes, maior número de buscas. As suas ações ficam mais baratas no futuro, conforme você vai ganhando engajamento. Então, essa é uma dica muito importante aí para quem está querendo buscar um growth, né? Crescer. Essa dica do Matheus ela é tão importante que, na verdade, ela é o ponto onde as academias mais pecam. Normalmente, as academias ou elas são fortíssimas no online ou elas são fortíssimas no offline. Elas não têm essa estratégia 360, Exato. Né? Então, é muito importante entender que, literalmente, como o Lazinho tinha falado agora, não existe, pessoal, uma fórmula mágica. A gente realmente tem que trabalhar os processos. Aliás, quem tiver, né, que venda, eu vejo muito guru na internet falando sobre fórmula mágica, e não existe fórmula mágica para nada. Existem processos que você deve estabelecer dentro do seu negócio, existe controle, né, existem métricas que você precisa estabelecer, né, e existe esforço, gente. Isso é um ponto muito importante. As pessoas acreditam que só colocando ali qualquer coisa, né, já vai ser como uma varinha de condão que Sim. vai fazer o negócio do cara mudar na hora e fazer o negócio... Né, não existe isso, então não caia nessa jogada que existe hoje no mercado, que é essa coisa de que uma coisa vai te levar para o sucesso. Não é um processo, Sim. São várias coisas, né? Por isso que aqui a gente sempre fala, aqui existe um conjunto de atividades que a gente faz dentro dos nossos clientes, então, tanto em marketing, quanto em vendas, quanto em finanças, quanto em gestão, porque não existe uma única fórmula secreta. Exatamente. E na audiência, menos ainda, né? Ainda mais hoje que muitas pessoas querem fazer a mídia, né? Querem fazer mídia digital, né? Muitas pessoas, de fato... Aliás, quando a gente fala muitas, até tem que tomar cuidado com isso, né? No mundo de 220 milhões de brasileiros, quantos brasileiros, de fato, vivem do mundo digital? Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acaba tendo um problema muito sério na comunicação, que é a tal da generalização, né? E a rede social, ela traz isso, inclusive a rede social traz um problema muito sério, que é a questão da depressão por causa disso, né? Porque parece que tá todo mundo bem e você é o único patinho feio na lagoa, Sim, né? E é muito importante ficar claro isso para todo mundo, gente. De um mundo de 220 milhões de pessoas, pouquíssimas pessoas têm destaque no mundo digital e conseguem, de fato, viver do mundo digital. Exatamente. Né? Pouquíssimas pessoas conseguem isso, né? Dentro desse universo de 220 milhões de pessoas. Né? Você vai falar assim, mas tem 5 mil, eu não sei o número exato, tem 5 mil perto de 220 milhões de pessoas, não é nada. Exatamente. É uma escala que acontece em quase tudo na vida. Para ter um Neymar, quantos outros não passaram a não fazerem nenhum sucesso, ou então simplesmente sobrevivem do futebol. Tem muito jogador que não tem salários astronômicos, e a gente sobrevive com um salário normal, como qualquer outra pessoa que trabalha.
Então, joga na várzea, ganha exatamente. seus R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Às vezes só ganha até por partida jogada, então é trabalho, né? Acaba sendo um trabalho que muitas vezes a gente olha a pessoa muito famosa, se baseia nela, faz um espelho, e aí olha pra gente e fala, peraí, tem uma coisa errada com a gente, quando na verdade não. Às vezes a gente só tá num processo, ou então às vezes nem é um mundo pra você, às vezes você tá olhando pra uma coisa que nem tem nada a ver com você. Você tem espaço pra outro. E antes que o pessoal em casa esteja falando que a gente tá caindo em contradição, falando, mas vocês não falaram agora há pouco em modelar, Sim, né? sim. E agora vocês estão falando que... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você modelar alguém para que você possa ter inspirações daquilo que ela faz, para você procurar ter resultados positivos é uma coisa. Você acreditar que todo mundo está gerando resultado, só você que não, é outra completamente diferente. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E é muito legal disso, pra gente, essa questão da modelagem é muito da análise. Você faz o processo para entender o que a pessoa fez para chegar até lá. E aí você pode construir em cima disso, né? Ações que você possa fazer para alcançar o mesmo patamar. Mas a partir do momento que você olha e fala, eu tô fazendo a mesma coisa e não tá dando certo, aí você começa a cair nessa depressão, sendo que a modelagem é um caminho de análise que você vai construindo conforme você mesmo também, né? Não adianta você se basear numa coisa de outra pessoa que não tem, às vezes, nem muita tem que fazer muito sentido para você, né, Matheus? Porque eu vejo muita gente tentando modelar os outros, mas não faz sentido para ela, só faz sentido financeiro. Exatamente, olha aí. E aí vai de contra os valores que a pessoa tem, vai de contra, né, a visão de futuro que a pessoa tem. E a única coisa que está prendendo ela naquele player ali é o financeiro. Exatamente. E o financeiro, ele é muito, muito frágil. Quando você se prende a alguém só pelo lado financeiro, ele é muito frágil. Como você mesmo diz, né, Lazinho? O financeiro é uma consequência daquilo que a gente faz com excelência. Então, a gente primeiro trabalha e o dinheiro ele vem naturalmente depois que o ótimo trabalho foi feito. Exatamente, Vini. Na verdade, eu sempre falo isso, né? O faturamento e principalmente a lucratividade nunca deve ser o foco de ninguém, né? O faturamento e a lucratividade é a consequência daquilo que você faz. Né? Em cima daquilo que você faz, então os indicadores, os processos que você faz é o que vão te levar para o faturamento, né? E principalmente para a lucratividade que você quer. Né? Agora, se você está só focado no faturamento e na lucratividade, você esquece de fazer os processos muito bem feitos e aí a tendência é que você se atropele no meio do processo. Se atropele totalmente. É interessante isso. Mas, Vini, quando você está, né, acompanhando e você acompanha, modela bastante gente aí na internet, né, e você faz todo esse processo por criativo, né, o que te chama a atenção, cara? O que de fato aí te prende a sua atenção? Para dar como dica para o pessoal aí, o que de fato te prende a atenção aí na hora que você está fazendo essa busca geral pela internet? Uma pergunta, hein? Eu quero saber também. Bom, quando eu estou fazendo esse processo que eu chamo de brainstorm, né, de construir as minhas ideias para começar a fazer o meu processo, eu tento buscar principalmente por coisas diferentes e coisas que fizeram sucesso. Eu pego essas duas coisas e tento moldar para conseguir construir a minha. São os dois pilares que eu uso. Como a gente mesmo disse, não existe uma chave para o sucesso. Para o design não é diferente. Não é pegar esses dois pilares que qualquer criativo vai ficar incrível. Não, mas o Vinícius ele faz dessa maneira. Então eu sempre tento ver criativos, artes que foram feitas e que tiveram sucesso e eu tento ver o que tem de novo no mercado. O que o mercado está trabalhando agora? Exato. São elementos 3D? É bastante textura? Não, é mais imagem real. Eu e o Dudu, que é o outro designer que está aqui, a gente também fica bastante nessa discussão, né? O que a gente vai trabalhar agora, como que vai ser a linha criativa, para a gente realmente sempre se atualizar e tentar entregar o nosso melhor. Mas, para mim, esses dois pilares são os que mais funcionam. Pegar criativos, ideias, campanhas que já deram certo, que realmente estouraram, bombaram, e o que tem de diferente no mercado, o que tem de novo no mercado que eu posso agregar às minhas peças. Eu vejo que vocês têm trabalhado bastante com a questão do humor, né? Dentro da rede, vários memes e tal, não sei o quê. Isso tem gerado o resultado. A gente tem gerado uma audiência legal aí para as nossas redes por causa do humor. Mais engajamento. Tem alguma explicação por que a galera gosta tanto disso, cara? As pessoas gostam de felicidade, né, Matheus? A rede social, ela envolve muito isso, né? Às vezes a pessoa tá estressando no trabalho, ela abre a rede social para desestressar, né? Aliviar a mente, passar o dia rolando lá no TikTok. Porque ela não é um ambiente pesado, né? Não precisa ser um ambiente pesado. Hoje, as páginas que mais crescem, as páginas que viralizam com maior facilidade,
são páginas que trabalham com meme. É a linguagem da internet, né? Então, hoje tem um exemplo que eu acho sensacional, que eu uso ele como exemplo para quase tudo que eu trabalho, que é o Guaraná. É uma empresa de refrigerante, mas ela trabalha o marketing tão bem, ela faz tão bem feito, que ela entendeu a linguagem da internet. Ela faz com um monte de influência, um monte de loucura, leva para um monte de lugar, grava um monte de vídeo, o Twitter dele é uma palhaçada só, e eles estão lá, ganhando cada vez mais crescimento, tem pessoas envolvidas naquilo, né? Então, você conquistou uma audiência, a partir do momento que você conquista a audiência, você tem muito mais facilidade para trabalhar, apresentar um produto. Eles entenderam muito bem a linguagem da internet. Eu até aconselho vocês darem uma olhada em todas as redes sociais e ver como eles trabalham. É uma coisa assim que você fala, não parece um perfil de uma empresa profissional. E é isso que diferencia ela das demais. Ela não é um perfil de empresa. Pô, vai lá dar uma olhada no Guaraná. Eu tenho percebido um movimento bastante de ir pro humano, né? Pro lado humano mais. O lado humano, exatamente. A própria propaganda na televisão tem, né? Tem ido muito pro lado humano, né? É uma percepção que você entende muito fácil, né? Ninguém gosta de seguir uma empresa por seguir uma empresa. Ou porque ela entrega um valor realmente, né? Você segue ela porque ela entrega alguma coisa legal, ou porque ela tem esse lado humano, né? Às vezes tem alguém que você simpatizou, ela fala sobre coisas que você entende. Então, o lado humano, ele é muito importante. Gera empatia. Ele né? gera empatia, ele aproxima. E hoje, as redes sociais, a internet em si, as pessoas são carentes disso. Hoje, o Casemiro, ele ganhou a vida dele fazendo react, né? O que é react, Matheus? React. O que é react? É fazer... Ele grava um vídeo, a reação dele gravando esses vídeos, né? Tem um indiano lavando a mão lá, produzindo comida, e ele vai reagindo. Ou como, por exemplo, o jogo da Copa. Exatamente. Hoje ele transmite a Copa, né? Ele batendo recorde atrás de recorde, fazendo o que ninguém fez. E aí perguntaram pra ele o que ele fez, né? Ele falou, eu tô fazendo companhia pras pessoas. E olha que legal, é uma coisa simples, né? Disruptivo, né, cara? Exatamente. Ela foi disruptivo, né? Lógico, e aí você, que nem eu falando, se analisar um caso específico, não são assim, porque são situações diferentes, né? Muita gente faz react, muita gente fala o que fala, mas ele conseguiu, graças à pessoa que ele é, atrair outras pessoas como ele. As pessoas... E ele fala, eu não sei o que eu fiz também, mas eu continuo fazendo porque as pessoas gostam. E é porque eu gosto também. Eu aproximo as pessoas, eu interajo com as pessoas. Então a internet é muito disso. Ela é carente disso também. E é interessante como você fala da internet, né, cara? E aí você vê que não tem nenhuma empresa próximo de nenhum desses principais players de mídia digital, né? Já visto o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo hoje é maior do que a TV Globo, né? Se a gente parar para pensar nisso, Cristiano Ronaldo consegue ser maior do que a TV Globo. É a pessoa mais seguida no Instagram. Você parar para imaginar, o Cristiano Ronaldo hoje, se ele quisesse comprar os direitos da Copa do Mundo e transmitir no canal dele, ele teria mais audiência do que a TV Globo. Né? Muito mais audiência. Hoje a Globo consegue atingir aqui no Brasil 200 e poucas milhões de pessoas e ainda com vários concorrentes. Cristiano Ronaldo conseguiria atingir 500 milhões de pessoas no canal direto dele. Direto, só os seguidores. Fora as outras pessoas que ele pode estar atingindo. Né? Mas só de seguidores dele, ele teria 500 milhões de audiência. Acho que é maior do que até a audiência americana. Pô. Exatamente. Não sei quantos hoje, tá 300 e poucos milhões de americanos aí. É maior do que a TV americana. Né? Olha que coisa absurda. Então, uma pessoa, um ser, né? Então, ele conseguiu esse fenômeno que exatamente. Por isso, invistam nas mídias sociais, elas são um canal incrível quando bem trabalhado, se você criar uma boa audiência. Eu trago sempre a figura do Cristiano Ronaldo, porque eu falo sempre que é o seguinte, né? Além dele ter... Ele conquistou esse mundo, mas por que ele conquistou esse mundo? Na minha percepção é porque ele, além de... Né? Dizem as mulheres que ele é bonito e tal, né? Mas além disso, mas na minha percepção, principalmente pelo profissional que ele sempre foi. Né? Ou seja, ele sempre foi um profissional acima da média. Né? E é muito legal você falar. Por quê? Porque para quem conhece um pouquinho de futebol, sabe que o Cristiano Ronaldo de habilidade tem muito pouco. Pouquíssima habilidade o Cristiano Ronaldo tem. Né? Mas ele é um cara extremamente esforçado, né? Extremamente dedicado, né, para aquilo que ele faz. E, acima de tudo, extremamente confiante, que algumas pessoas até chamam isso de prepotência. Exato. Ego, né? Mas extremamente confiante. Eu lembro de uma
de uma passagem dele, quando ele chegou no Manchester United, na Inglaterra. Ele era novinho, tinha, sei lá, 16, 17 anos quando ele chegou lá, e tava ele até aquele Anderson que jogava no Grêmio, que era jogador do Grêmio, foi jogar. O Anderson até era mais famoso do que ele naquela oportunidade. E aí tava 3 jogadores na reportagem, e a repórter foi perguntar quem é o melhor jogador do mundo, né? E aí perguntou pro o primeiro falou que era fulano de tal, o Anderson do Grêmio falou que era o Maradona para ele, o melhor jogador do mundo e tal, não sei o quê. E aí foi perguntar pro Cristiano Ronaldo com 16, 17 anos, ele falou, sou eu. O melhor jogador do mundo sou eu. Ou seja, então ele não era ninguém naquela época, mas ele já se colocava, né, como o melhor do mundo. Isso é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, porque se você não entende que você é o melhor naquilo que você faz, como que o seu cliente vai acreditar que você é o melhor? Exatamente. Ou se você pelo menos não se vê assim, né, Lazinho? E é legal complementar essa fala, porque ele também, além de acreditar nele, ele fazia por onde? Ele trabalhava o dia inteiro, ele corria mais que os outros, ele treinava mais que os outros. O melhor amigo dele, né, ia ser jogador. Ele foi na verdade, foi meio que empurrado, e esse amigo dele perdeu a oportunidade. O amigo dele acreditou nele, empurrou. E ele jogava mais do que o Cristiano Ronaldo nessa época. Não, e você vê, aquilo que a gente fala de consequência é o dinheiro, né? Tudo isso, a consequência foi o dinheiro. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, tem saído na mídia aí que o Cristiano Ronaldo está à beira de fechar com o time da Arábia, que vai ganhar 200 milhões de dólares por ano, né, na temporada. Né? São 1 bilhão de reais, né, que ele vai estar conseguindo fazer. 1 bilhão de reais. Isso só com futebol, né? Só com futebol, 1 bilhão de reais por ano, só com futebol. E olha que coisa interessante que você acabou de falar, Vitor, porque o futebol, para ele hoje, é o de menos, cara. Porque hoje, né, se ele fizer um postzinho na rede social dele, quanto vale um post do Cristiano Ronaldo? Boa pergunta. Ou o famoso Reels, né? Imagina um Reels do Cristiano Ronaldo falando de uma marca, né? Eu não consigo imaginar o valor. Ganha muito mais com publicidade do que com futebol. Então esse 1 bilhão acaba sendo fichinha perto da possibilidade que ele tem. Então quando a gente fala de marketing, é muito importante entender que para você falar de marketing, você tem que falar de produto. Tá? Então, quando a gente está falando do Cristiano Ronaldo, por que a gente está citando o Cristiano Ronaldo? Porque, acima de tudo, o Cristiano Ronaldo é um excelente produto. Sim. Tanto para as empresas, porque ele passa a credibilidade para as empresas para qual ele presta serviço, quanto para os clubes por onde ele passou, porque ele gerou resultado, fez, né, aquilo que era para ele ter feito, que era gol, né, ele fez, né, levou, né, torcedores. Quando ele foi, por exemplo, quando ele saiu do Real, foi para o Juventus, ele levou um monte de seguidor para a Juventus. Depois, quando ele voltou para o Manchester United, ele levou um monte de seguidor. Só a venda de camisa dele já pagou quase que o salário que ele tem. Então, quer dizer, olha o produto, né? Então, é muito importante para você que está aqui escutando para falar de marketing, aí vocês falam assim, pô, tá falando de marketing, mas os caras metem o Cristiano Ronaldo no meio do jogo. Por que isso? Porque se você não entender que o seu produto é o carro-chefe do seu marketing, você dificilmente vai ter resultado no seu marketing. É muito importante entender que o seu produto é o carro-chefe do seu marketing. Você precisa ter um produto de altíssima qualidade. Você precisa ser o primeiro a comprar o seu produto, confiar que o seu produto é o melhor, que realmente... Só que o seu produto, além de ser o melhor, ele tem que encaixar para o seu consumidor final. Exato. Então, o Cristiano Ronaldo, que a gente falou aqui, ele se encaixou para cada clube. Agora, por exemplo, que ele não se encaixava mais no Manchester United, ele acabou de rescindir o contrato com eles. Ou seja, ele é um produto que se encaixa ou não. Agora, por exemplo, ele está recebendo essa proposta da Arábia, né, de 200 milhões de dólares. Por quê? Os caras estão preocupados em ganhar título na Arábia? Não, os caras não estão preocupados em ganhar título na Arábia. Os caras agora, o Cristiano Ronaldo atingiu um patamar que agora não é mais futebol. Agora é o que ele leva por trás da marca Cristiano Ronaldo para aquela empresa. Então, aquele produto, o que ele leva por trás da marca para aquele... Então, isso a gente pode falar da própria Apple, né, do iPhone. O Neymar Júnior é uma marca. O Neymar Júnior é uma marca. Vários players hoje são uma marca. São uma marca, exatamente. E por isso você tem que cuidar muito bem da sua marca, né? O produto, que nem você falou, uma coisa que acontece muito, acho que é legal falar aqui também, às vezes a gente busca uma agência de publicidade para falar do nosso produto. A gente busca outros meios, outras pessoas para falar do nosso produto e às vezes não dá certo. Por que às vezes não dá certo? Porque normalmente a agência ela não tá
tão bem entendida do que é o seu produto. E você também não sabe também o que é esse produto. Então, antes de buscar, antes de entender, é legal que você entenda totalmente do seu produto, acredite no seu produto, para você poder, quando passar para alguém, quando for vender, fazer qualquer coisa, você naturalmente passa essa credibilidade. E é legal quando você acredita, isso passa de uma forma natural. E é o mais importante, né? Principalmente dentro da publicidade hoje em dia. Uma coisa que não é natural, uma coisa que ela não se vende por si só, que ela parece engessada, ou então ela parece meio, né? A pessoa sempre fica meio armada assim, não conhece, ela não vai vender. Então, é muito importante você acreditar no seu produto. Montar um produto que você fale, isso aqui é muito bom. Pro público que eu tô querendo, né, me envolver, isso aqui é muito bom. E às vezes vai muito além do custo daquilo, né? Às vezes é os benefícios por trás daquilo. Né, quem trabalha com academia, eu tô só vendendo mensalidade pro cara. Não, você tá vendendo muito mais do que isso. Como você empacota o produto hoje é o diferencial, né? O que você entrega além do exercício físico? Você entrega um bem-estar, você entrega um bom atendimento, você entrega outro benefício. Então, é empacotar isso muito bem empacotado pro cliente olhar e falar, legal, me encantei, gostei. É diferente, pelo menos, né? Porque não adianta você só ter alunos que vêm quando querem, né? Olha, o aluno chegou aqui, comprou, acabou. É legal quando você conquista, né? As pessoas vão lá porque querem o seu produto. Sim. E aí você criou muito bem um produto, muito bem embalado. Legal. Exatamente. É legal porque se você parar para pensar, até agora a gente já falou, né, de promoção, né? A gente já falou de produto, né? A gente já falou de pessoas. Né? E um ponto que eu acho que é muito importante para completar essa questão do marketing é a praça. Olha lá. Local, né, Lazinho? Exatamente. E aí existem várias coisas que tem, na minha percepção, tem que ser levado em consideração no marketing para falar da praça. Primeiro, muitas pessoas sofrem, principalmente academias nesse mercado, dizendo que minha academia está num local ruim, né? Ela não tem uma boa visibilidade. E aí eu vejo ali ela perder a oportunidade de levar a academia até o cliente, que é exatamente o que a gente chama de PDV. Né? Então, ou seja, fazer o ponto de vendas do seu negócio fora da sua academia. Exato. Então, para você que hoje tem uma academia que a sua estrutura está num local ruim, a grande dica para você é trabalhar o seu PDV, é levar o seu produto para fora, é fazer um trabalho de offline lá de fora. Né? As pessoas ainda é muito obscuro para as pessoas essa questão do PDV, né? No marketing do PDV. Exato. Né? E isso é muito importante elas terem essa clareza que o PDV é algo fundamental. O que você acredita do PDV das praças aí? O que vocês veem por aí de ações aí? Olha, uma coisa que eu acredito ser sensacional é essa questão de levar o PDV fora do seu próprio ambiente, né? Que nem você ouviu o Lazinho dando um exemplo, acho que é legal levantar. É levar para um mercado, né, para você fazer bioimpedância, se não me esqueço. Bioimpedância. Bioimpedância, perfeito. Na verdade, todo mundo fala bioimpedância, né? Perfeito. E aí você criar um ambiente fora não tenho tanta visibilidade. Mas você pode buscar meios de atingir o público com a sua marca, com as suas cores, com o ambiente, com as pessoas, fora daquele lugar. Isso também é um PDV, né? Não tem problema. Uma coisa que eu vejo que é legal trabalhar é que às vezes chega Natal, o pessoal muda o PDV, né? Põe as luzinhas, né? Cria um ambiente legal. Mas isso não precisa ser só em datas sazonais. Pode ser específico para um tipo de ação. Né? Então, às vezes, a gente cria uma ação e aí o PDV fica meia boca. Né? Fica, vamos colocar um papelzinho ali, um negocinho ali. Não. O mesmo esforço que você colocou ali dentro de uma ação de marketing online, com um cartaz, alguma coisa, o PDV ali, quando o cliente vai fechar, vamos supor que ele tenha que ir até a sua academia para fechar, tem que estar melhor ainda. Tem que estar facilitando para o cliente já comprar só pelo que ele está vendo. Então, o PDV ele vai muito além de mudar, né? Ele entra muito com marketing de experiência, né? Então, o marketing de experiência hoje, ele é muito importante. O que é esse marketing de experiência? É alguma coisa que gere o toque, que seja o cheiro, o gosto, alguma coisa que envolva a pessoa. A famosa imersão, né? Além da visão, né? A pessoa... Ô, Matheus, quando você traz essa ideia do marketing de experiência, eu acho fantástico, porque o marketing de experiência é algo que eu sou apaixonado, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu sou um cara que vou para a Disney todos os anos, né? Porque acho que a Disney é o berço do marketing de experiência no mundo. Eles são incríveis. Mas, às vezes, a gente fala de Disney e as pessoas acham que marketing de experiência é só uma empresa que é
multimilionária que consegue fazer marketing de experiência. Perfeito. Né? E seria interessante, quando a gente fala de marketing de experiência, poder falar para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo o nosso podcast, exatamente o que é marketing de experiência dentro de uma academia, o que é marketing de experiência, né, de fato. Perfeito. Pode começar pelo básico. O marketing de experiência é o que envolve os 5 sentidos, né? Então, a gente começar da parte simples, mas acho que vale a pena. Desde o atendimento, desde o primeiro passo que a pessoa tem dentro da sua academia, até ela ir embora, tudo envolve uma experiência. O que ela vê, né? Vamos supor, um fio descascado, um atendente que não trata ela bem, não tem algum serviço básico, ou então qualquer coisa que passe alguma coisa ruim, seja um mau atendimento, seja uma coisa visual que não agrada, isso é um marketing de experiência pro lado ruim. Então, se você tendo o básico, né, tendo um bom atendimento, tendo a estrutura muito bem trabalhada, tendo o básico ali para você fazer um bom atendimento, isso já é um marketing de A gente experiência. sempre fala que o básico muito bem feito é o que gera resultado. O básico né? muito bem feito é o que gera resultado. A gente fica pensando sempre em algo complexo, algo Sim. caro, vou ter algo... que... Né? E, na verdade, muitas vezes o que traz resultado é o básico muito bem feito. O Vini treina, né? Daqui é o que mais tem treinado hoje. Está treinando hoje, Vini? Tô treinando ainda também, artes marciais e um pouquinho de musculação. Então, quando você vai numa academia, quando você vai treinar, qual é a experiência que você busca dentro de uma academia para você compartilhar? O que você consegue enxergar ali como aluno? Aí agora não só como profissional, mas como aluno, você consegue enxergar ali para que todo mundo que está nos assistindo possa ter essa ideia? Bom, quando a gente entra numa academia, a primeira coisa que eu já noto é principalmente a questão da fachada, né? Eu vou muito para a questão do design em si, e assim que eu entro, antes mesmo de entrar, a gente já percebe como que é aquela academia, se ela se importa em demonstrar a comunicação dela, se ela se importa em ser visível, em ser notada. Então, antes mesmo de você entrar, o marketing de experiência ele já está funcionando. E aí, quando a gente entra na academia, a gente vai dar de cara com normalmente uma atendente. Já passei por algumas academias onde a atendente estava o dia todo no celular e nem chegou a conversar comigo, ou estava do lado fazendo algum outro tipo de exercício, e isso são experiências, essas são experiências ruins. Exatamente. São experiências que acabam fazendo com que a sua academia ela já não tenha uma boa visibilidade. Então o marketing de experiência ele engloba uma série de experiências mesmo, onde ela vai fazer com que aquele cliente, aquela pessoa, ela saia totalmente satisfeita daquela academia. Olha que coisa interessante que você tocou, né? Um atendente, uma recepcionista, uma consultora de vendas que não consegue dar um sorriso, isso é um marketing de experiência extremamente negativo. Com certeza. Né? Quando a pessoa simplesmente dá um sorriso, quando a pessoa... mas eu já vi muitas consultoras de venda falando assim, mas eu não cumprimento porque as pessoas não me cumprimentam. Cara, cabe a você mudar as pessoas, não as pessoas te mudarem, né? Então eu falo sempre isso, que cabe a você. Então, se você der bom dia todos os dias para uma pessoa, pode ser que ela não te responda, mas isso não deve fazer você mudar. Isso não deve fazer você mudar aquilo que você acredita que é o ideal para dentro do seu negócio, para dentro da sua profissão. Né? A Disney tem muito nisso, quando a gente fala, né, as pessoas falam muito da grandiosidade da Disney, mas o princípio básico da Disney, né, é a questão de você fazer as coisas pequenas se tornarem extraordinárias. Né? Uma vez eu perguntei para uma atendente, né, na Disney qual que era a sua função ali, que não estava claro, e ela disse para mim que era sorrir para as pessoas, era simplesmente sorrir para as pessoas. Olha só. Então, porque um sorriso mudava a vida das pessoas. E é isso que a gente fala de marketing de experiência. O sorriso muda a vida das pessoas. Exatamente. Né? Simplesmente o sorriso já muda a vida das pessoas. Isso é marketing de experiência. E é legal falar disso assim, porque muitas vezes a gente fala, olha, não tá dando resultado, não é todo mundo que fala comigo, não é todo mundo que tá no mesmo ânimo. Mas o marketing vai muito disso. Às vezes de um que você responder, às vezes de um que você tratar bem, esse vai ser um cliente fiel, esse vai ser um cliente que vai te render outros clientes. Um possível canal. Então, exatamente. Então, não é só você fazer por fazer, mas fazer porque você, né, tem que fazer ali no dia a dia, mas fazer com amor, fazer porque isso pode te render um fruto. E para quem está nos assistindo, fala assim, mas isso aí são coisas básicas que eu já faço dentro do meu negócio. Aí você pode ir para o mais complexo. Exatamente. Né? Aí você pode ir para o marketing de experiência, que a gente chama de marketing de experiência mais completo. O que é o marketing de experiência mais completo? A Disney mostra isso, que é o quê? É fazer o seu cliente sair da sua empresa no ápice da emoção. Então ele sai do seu negócio no ápice da emoção. Por exemplo, na Disney, o ápice da Disney é a queima de fogos no final do parque. Uhum. Então todo dia, né, no seu final, existe a queima de fogos. Então eu não conheço ninguém
que assiste a queima de fogos inteira da Disney que não sai encantado, que não sai com o sentimento de falar assim, poxa vida, eu preciso trazer fulano aqui, eu preciso trazer o meu primo aqui, eu preciso trazer a minha tia aqui, eu preciso trazer meu irmão aqui, eu preciso trazer minha mãe aqui, eu preciso trazer meu filho aqui. Por quê? Porque a Disney faz isso, uma experiência positiva ao longo do dia inteiro, né? E ao final do dia ele chega no ápice. E é aí que eu vejo muitas academias pecarem. Exato. Que é deixar o cliente sair dali com aquela sensação que a academia só dói, que a academia é feita para doer, que é feita para... E aí ele sai com o sentimento disso, né? Sim. Ele entra feliz e sai cansado, triste. E isso é marketing de experiência para você que tem academia, para você que tem um estúdio, para você que tem um personal. Né? E é legal separar isso com o que você pensa que a sua academia pode gerar de experiência. Eu não vou falar aqui que eu vou decidir o que a academia vai fazer, o que eu tenho que fazer para sua academia. Mas você pode falar, olha, eu quero que a minha experiência, que a pessoa saia descansada, saia tranquila, saia relaxada, saia bem. E aí você cria um processo onde ao final de um treino ela possa se sentir daquela forma. O passo a passo para aquilo, você pode criar. Mas analisa e vê qual experiência você quer que ele finalize aquele processo. Olha, eu quero que ele saia da minha academia e tenha total certeza de que ele está evoluindo. Então vou preparar um treino, vou preparar um resultado no final do mês que eu vou entregar para ele. Olha, se você concluir todo esse treino, você tem tudo isso de benefício, né? Você pode perder tanta calorias e você vai trabalhando isso e apresenta para ele no fim do mês. Ele vai chegar no fim do mês e falar, caramba, que legal. Eu não reparei isso, mas que bom que eles me mostraram. Olha a experiência sendo criada aqui. Então você tem N formas de criar essa experiência. Eu trago, por exemplo, mais uma vez falando da Disney, o que você pode fazer no seu negócio. A Disney tem um processo que você está 6 ou 7 passos de cada lixeira. Você nunca passa de um número determinado de passos para cada lixeira. No parque inteiro tem lixeira. Então, ou seja, ela sabe que é algo útil, né, para os seus clientes. E aí o parque inteiro tem um número travado que se você não tá um número X de passos de cada lixeira. E aí dentro da academia, o que a gente pode entender isso? O que seu aluno usa? O seu aluno usa, por exemplo, papel e álcool para limpar os equipamentos, então a cada X espaço tem que ter um papel e álcool disponível para ele. Isso é marketing de experiência. O seu aluno toma água, então a cada X passos tem que ter um bebedouro disponível para ele poder estar enchendo a garrafinha dele. Então aquilo que o seu cliente faz com certa frequência, quanto mais você puder facilitar para que ele tenha acesso àquilo, isso é um marketing de experiência positivo dentro do seu negócio. Vai ser a experiência dele. E é legal, eu lembro que você deu um exemplo de uma academia que servia chá e outras bebidas, né, de hora em hora. Exatamente. Ele criava essas experiências contínuas dentro da academia. Ele criou um hábito, além de lucrar com, né, às vezes ali dentro, fazendo alguma coisa, às vezes até de graça, servindo café de hora em hora, ou então qualquer outro serviço. Isso é uma experiência também. E é incrível como você pode, às vezes, num espaço onde você pensa que é só para malhar e a pessoa chega lá e vai embora, você pode criar um ambiente onde você decide o que ela vai sentir. Onde você domina aquele ambiente, onde você cria um espaço, né? Você não deixa ele largado, né? Você pode ser uma academia diferente, onde cria um ambiente que você queira transmitir uma certa experiência. Acredito muito nisso que o Matheus falou, na questão de você transformar o ambiente. Porque quando a gente está falando do marketing de experiência, muitas das vezes a pessoa ela está entrando naquela academia e ela entra achando que é simplesmente mais um lugar para ela poder treinar. Mas nas academias que o marketing de experiência funciona, ela não vai só para treinar. Ela vai literalmente pela experiência que aquela academia oferece. Seja os bons profissionais, seja um ambiente bonito para você poder tirar foto, seja aquela atendente que vai te tratar bem ou aquele atendente, ele vai pela experiência. E é isso que faz o negócio. Você precisa entender muito bem, né? A gente falou no início de persona. Você precisa entender muito bem a persona da sua empresa. Sim. Né? Você precisa entender, é um público jovem? Pô, o que o público jovem gosta para que você possa ter um marketing? Então, por exemplo, eu vou colocar um neon, uma luz de LED diferente. Será que o seu público gosta daquilo? Exatamente. Isso é marketing. Um local, hoje, pessoal, eu até fiz uma postagem esses dias falando sobre o local instagramável, né? Um local onde você tem uma parede que a pessoa possa tirar foto, alguma coisa, um lugar onde todo mundo faz pose ali, porque, sei lá, tem uma asa desenhada, tem enfim, N coisas que você pode fazer. É um local para um público mais jovem. Será que é o seu público? Se é um público mais jovem, às vezes vale a pena você ter um espaço assim, porque o pessoal hoje em dia gosta de tirar foto. Então,
defina sempre suas ações com base no público que você quer atingir. Isso É que nem o público da terceira idade. O público da terceira idade, eles gostam muito de socializar, ou seja, eles gostam muito de tomar aquele café da manhã em conjunto, cada um leva o seu pratinho, cada um leva o seu bolinho, né? E aí tem comida em abundância dentro das academias. Isso deve ser uma contínua. Se o seu público, você tem um público forte de terceira idade, isso é ter um marketing de experiência dentro da sua empresa. É o cliente sair dali sempre satisfeito. O cliente entender que aquilo ali é gostoso e não é só o negócio que ele está fazendo, né? Sim. E é uma coisa que, para você ver como a gente falou muitas coisas aqui, né? E eu lembro da primeira coisa que você falou foi a pessoa que está no marketing ali por estar, que é um sobrinho, que é um aluno. E aí você começa a conversar, você vê que é algo um pouco mais profissional, né? É algo que merece uma dedicação maior. Então, às vezes você não está trabalhando bem o marketing e você não vê resultado e você simplesmente larga de mão. Isso não deve acontecer, né? Você tem que sempre tratar joga a culpa no marketing. Exatamente, ainda, né? O marketing não está funcionando. Bom, por que não está funcionando? Por que em outras academias funciona? Por que em outros negócios funcionam? Porque eles têm métodos, eles têm processos, eles têm ideias, eles trabalham, erram e acertam. Porque eles são profissionais, eles não estão lá por estar. E acho que é legal a academia olhar para o marketing em si como algo profissional, algo que merece atenção, algo que merece ser cobrado, algo que merece ser definido processos e metas, tudo que envolve outras regiões deve ser envolvido no marketing também, porque ele não deve ser algo que, deu certo, ótimo, continua assim, não deu certo, esquece, é uma bosta. Isso é muito legal. Assim que funciona. Quando você traz, né, esse conceito e tudo, você vê que tudo aqui que a gente falou até agora tem ligação, né? Tudo que a gente falou desde o início, quando você traz esse ponto, né, passando pelos 4 P's que a gente citou aqui: praça, preço, produto, promoção, que é fundamental você cuidar com muito carinho, para que daí você possa ter um marketing que dê resultado. Exatamente. Né? Porque marketing, muita gente hoje tem feito marketing por fazer, né? Sem você de fato ter aquele resultado que você pode e merece alcançar. O marketing ele deve ser algo que realmente você tenha um foco, uma meta clara, uma métrica muito bem definida, para que você possa saber se aquilo ali está funcionando ou não, e aí você poder executar com perfeição. Bom, gente, para mim está sendo um prazer enorme estar gravando isso aqui. Queria agradecer muito, né, nesse nosso primeiro podcast. Espero que vocês estejam gostando desse primeiro podcast. Então, queria aqui uma mensagem final que cada um de vocês, que o Vini, que o Matheus pudesse dar para essa galera aí que está todos os dias buscando se aperfeiçoar, porque é óbvio, se a pessoa está nos escutando nesse momento é porque ela é diferente no mercado, exato. Ela quer algo diferente. Então, acho que seria muito legal. Buscando alta performance, né? Isso, exatamente. A tão chamada alta performance. Então, eu queria que vocês, para se despedir aqui da galera, queria que vocês deixassem uma mensagem nesse nosso primeiro podcast, né, no nosso Gapcast, para essa galera poder ter performance no seu marketing. Então, Matheus, o que é essa galera aí? Dá uma dica de ouro aí, uma dica final de falar assim, cara, pega esse ponto aqui, se você explorar esse ponto, já vai ser um ponto que você vai ter gostado. Eu não tinha pensado numa mensagem final, mas uma coisa que eu tenho na minha mente e que vem funcionando ao longo dos meus 8 anos com a publicidade é: não tenha medo de tentar. Às vezes a gente tá pensando numa fórmula perfeita, às vezes a gente passa 6 meses preparando uma ação, não deu certo. E agora? O que acontece? Mas se você não nem fizer, nem tentar, você não tem caminho para seguir, você não tem dados para analisar. E busque o diferente, tente algo novo. Faça o que for preciso para ser feito, né? Não tenha medo. O marketing hoje em dia ele te dá espaço para você trabalhar um lado mais humano, de apresentar o seu produto de diversas formas. Não existe fórmula mágica e eu só peço que você acredite em você, acredite no seu produto e tente. Vai indo aos poucos, um passo de cada vez, aprendendo com o que você está falando, buscando pessoas que falam sobre isso, que tenham expertise nisso, é muito importante. Mas tentem. Às vezes é você que vai saber o que é bom para o seu negócio, o que é bom para o seu marketing. A gente sempre usa uma frase que o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Né? Então, o importante é fazer. Vai atrás. E faz. Exatamente. Agora, tem a habilidade e a inteligência de saber, né, corrigir o rumo caso aquele Seja caminho inteligente, exatamente. E fazer também não só por simplesmente fazer algo estudado, algo com técnicas, com métricas, né? Algo que você saiba o que você está fazendo
não simplesmente faça algo porque alguém fez, até porque cada negócio, cada cliente é de um jeito. Não existe uma fórmula mágica para tudo e para todos. É isso aí. Show, perfeito, gente. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Vini. Agradeço, pô. Nós que agradecemos por estrear aqui, né, Matheus? É isso aí, que seja o primeiro, primeiro que honra. de muitos. O né? primeiro de muitos. Tenho certeza que vai ter muita gente boa, mas já começamos com o pé direito aqui com vocês e já começamos muito bem. Aliás, foi um prazer enorme fazer esse podcast. Espero que você aí que está nos escutando, você que está nos assistindo nesse momento, tenham gostado desse nosso podcast. Está sendo trabalhado com todo carinho, pensado exatamente em levar ferramentas para você, para que você possa ter o melhor conteúdo. Então, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas possíveis. Isso mesmo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Diz para o seu público que existe agora um podcast específico para esse mundo fitness, que está trazendo aí ideias e soluções. Isso é muito importante, porque se você não fizer... hoje a gente está tendo uma audiência X. Não tem problema nenhum, eu posso estar falando para uma pessoa hoje, mas se essa pessoa foi impactada, né, impactar mais 6 pessoas de forma positiva, eu estou cumprindo com a minha missão. Porque é aquilo que eu sempre falo, eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas se eu mudar meia dúzia de pessoas e essa meia dúzia de pessoas começarem a mudar mais meia dúzia de pessoas, a gente vai construindo aquela onda positiva e vai transformando esse mercado onde todo mundo vai sair ganhando. Então te espero no próximo episódio do Gapcast e para você que esteve aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Sucesso hoje, amanhã e sempre. Forte abraço.